Glória a Deus, boa noite, irmãos. Desejo a todos os irmãos a paz do Senhor, todos os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão nos assistindo aí pela internet, ou que ainda vai nos assistir em algum momento da história, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, Deus abençoe a família de cada um daqui dos irmãos que me representaram. Realmente gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada um. Vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus, vamos dar início a mais um culto de adoração a esse Deus maravilhoso, esse Deus misericordioso, que se fez carne, que se fez homem, que saiu da sua glória, do seu trono, do seu poder e da sua majestade, para se fazer pequeno, para sofrer no nosso lugar, para sofrer no meu e no seu lugar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, tudo que você estiver fazendo neste momento, deixe a comida para depois, deixe a criança para depois, e vamos nos concentrar agora neste momento para adorar esse Deus maravilhoso. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Todos esses dias eu tenho nos dado. Diferentemente, meu Pai, de todas as circunstâncias, apesar de todas as situações que temos vivido, a tua mão, Senhor, está nos sustentando. O teu favor, a tua graça, o teu cuidado está, meu Pai, nos guiando diariamente, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, meu Pai, por cada alimento que o Senhor nos deu ao longo dessa semana, pelo teto, pelo lar de cada um de nós, pelo cada um dos irmãos, Senhor, que o Senhor tem nos dado, sustentado. Meu Pai, quero agradecer, Senhor, por todas as providências e provisões que o Senhor nos deu ao longo dessas semanas. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Meu Pai, peço a Ti, Senhor, que nessa noite tome os nossos corações, tome a nossa mente, tome a nossa vida por inteiro, Senhor. Guia-nos segundo a Tua vontade, segundo o Teu Santo Espírito. Não leve em consideração, Senhor, a nossa pequenez, não leve em consideração, meu Pai, as nossas falhas, os nossos erros. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, modifica a nossa história, meu Pai, modifica a nossa realidade, modifica, meu Pai, tudo aquilo que está no seu volta, para que cada vez mais a gente possa te adorar mais, Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, quebra toda frieza, meu Pai, quebra, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido de te adorar verdadeiramente. Tira, meu Pai, de nós mesmos tudo aquilo que nos impede, Senhor, de nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor, de nos derramarmos verdadeiramente ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, tome em tuas mãos cada vida aqui nessa noite. Senhor, tome em tuas mãos cada adorador e cada adoradora em espírito e em verdade. Sonda esses corações, Senhor, e se assim for a tua vontade, meu Pai, atende com os milagres, atende, meu Pai, com os milagres que só o Senhor pode fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos esse culto, meu Pai. A mensagem que nessa noite vai ser ministrada. Nós consagramos a tua honra e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Ouve-se o louvor. Yes.
Ele é o leão de Judá. Aleluias. E é nele que nós confiaremos. É neste Deus. Nós podemos confiar nele, pois eles estamos seguros. Amém? Pode vir o que é. Deus está contigo. Aleluias. Confia no Senhor, desce os caminhos ao Senhor, porque nele o mais Ele fará. Nós vamos terminar nossos dias,
Senhor é que faz estas coisas. O Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, e a sua misericórdia é de geração em geração. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. E é por isso que nesta hora nós estamos aqui, dizendo que o Senhor é lindo, que nós entramos pelos seus átrios, com hinos, com aleluias, com brados de vitória, porque não existe Deus como o Senhor. Não existe Deus que cura, que liberta, que transforma um homem pecador em um homem de bem, um homem transformado. É Deus que pega uma pessoa totalmente numa situação deplorável e transforma em uma nova criatura. É esse Deus que nós estamos aqui nessa noite, adorando e dizendo quem é o Rei da Glória. Ele é o Senhor, Ele é o Redentor, Ele é Deus. Amém, queridos? Poder sentar, Deus abençoe. Queremos saudar os irmãos que estão aqui nessa noite, né? A irmã Michele, que está conosco também. Benção, irmã Michele, tem uma pessoa nos visitando também nessa noite. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando. Sinta-se em casa. A você que está aí nessa live, nós queremos também te saudar, dizer quanto você é importante para o Senhor. Que essa palavra, que este culto esteja tocando no seu coração. Irmãos, uma palavra agora de tristeza. A irmã Maria Antônia, a irmã Cida, perdeu a sua mãe do dia de hoje. Nós queremos dar os nossos pêsames à família e dizer que só Deus pode consolar o coração de vocês, minhas irmãs, de todos os parentes, e que Deus possa confortar grandemente o coração de vocês. O Senhor estará sempre com vocês, consolando, confortando pela perda da sua mãe. E também as demais pessoas que nesse dia perderam o seu ente querido. Nós vamos agora orar, colocando a vida da irmã Maria Antônia, da irmã Cida, de toda a família, e também de todos aqueles que perderam as suas vidas no meio do dia de hoje. Que Deus esteja confortando cada coração. Pai amado, Deus de toda consolação, Senhor Deus, nós sabemos que esse mundo é um mundo cheio de aflição. Tua palavra diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Senhor, nós pedimos agora que o Senhor esteja, Deus, confortando cada coração, o coração da irmã Maria Antônia, da Cida, dos demais irmãos, netos, sobrinhos. Ó Deus, que o Senhor esteja confortando, ó Deus, cada vida nesta hora. Ó Senhor Deus, que as suas lágrimas que estão sendo derramadas, Deus, que o Senhor esteja parando no seu odre, ó Pai. Conforta a vida das tuas servas, Pai. Esteja com ela nesse momento tão difícil, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos colocar, ó Deus, a vida dessas irmãs debaixo da tua unção. Cuida delas, ó Deus, nesse momento. Cuida delas, ó Pai. Elas precisam muito do Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós, ó Deus, colocamos estas vidas nas tuas mãos. Deus, que o Senhor que é o Consolador, é o Senhor que conforta, Deus, com os seus confortos, com as suas bênçãos e com a sua maravilhosa mão poderosa. Obrigado, Senhor. E agora nos prepara, Senhor, para a transmissão dessa palavra. Pai, nós queremos transmitir com fidelidade, com humildade, ó Deus, esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Ó Deus, que alcance, ó Deus, pessoas através desta rede mundial, ó Deus, que está sendo transmitida neste momento. Ó Deus, que em cada lugar, seja no Brasil, seja onde chegar esta palavra, ó Deus, que haja uma palavra de salvação, de perdão, de cura, de libertação. Ó Deus,
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, amados. Meus queridos, nós estamos diante de uma série de pregações falando sobre o lixo produzido pelo coração humano. O coração humano não foi feito para produzir coisas ruins. Quando Deus criou o homem, Ele criou para que o homem tivesse um coração puro, para que o homem tivesse um coração maravilhoso. Mas, infelizmente, o pecado entrou na vida da humanidade e muitas pessoas têm deixado de produzir coisas que valem a pena, coisas que edificam, como o amor, como a paz, como a esperança, como a graça, mas para produzir lixos que muitas vezes é ruim, tanto para a vida dessas pessoas que produzem esse lixo, quanto também para as pessoas que estão ao redor dessas pessoas. Semana passada nós falando ainda sobre esse tema, nós falamos sobre o lixo da soberba. Nós vimos ali através da história do rei Nabucodonosor, como aquele homem se ensoberbeceu e como Deus o derrubou de lá. E hoje nós queremos falar sobre outro lixo produzido do coração humano, que é a ira, a raiva, a cólera. Esse sentimento ruim, péssimo, que tem tomado conta de muitos corações nesse mundo, neste momento. Nós estamos vivendo, quando a gente liga o nosso noticiário, a gente vê ações de ódio, de ira, em todo o mundo. As pessoas estão vivendo esse lixo que é a ira. E nessa noite nós queremos, com a permissão de Deus, levar uma palavra para o seu coração. Nessa noite, se você está irado, se você está com esse lixo produzindo no seu coração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, é hoje a noite da sua cura, da sua libertação. Você precisa se libertar, porque a ira é um veneno que você toma todos os dias e você se envenena a si mesmo. Então, nessa noite, peça ao Espírito Santo do Senhor que tire o ódio do seu coração, que tire a ira do seu coração e deixe Deus reinar, e deixe a paz, a alegria, o amor reinar no seu coração. Amém? Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Nosso texto está baseado primeiramente em Marcos 7, versículo 20. Marcos, capítulo 7, versículo 20. Ali atrás, no telão também, para os irmãos que estão aqui, vão estar também acompanhando ali no telão. Brevemente nós estaremos também disponibilizando para os irmãos que estão aí na live. Ainda estamos tentando lidar com essa tecnologia, mas brevemente nós estaremos fazendo isso. Amém, queridos? Marcos capítulo 7, versículo 20. E disse mais: aquilo que vem de dentro das pessoas é as que torna impura. Essa palavra, querido, poder sentar, essa palavra foi dita por Jesus. O contexto dessa palavra, Jesus estava numa reunião e alguém veio reclamar com Jesus, porque os discípulos deles comiam sem lavar as mãos. Foram reclamar isso com Jesus. Eu fico imaginando se fosse nessa época agora, onde a higiene das mãos é primordial, né? Como seriam essas pessoas se naquele momento, naquele tempo, as pessoas ficavam indignadas quando alguém comia sem lavar as mãos? Agora imagine essas pessoas no dia de hoje. Então, vieram reclamar com Jesus. E Jesus aproveita para dar uma lição muito interessante. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. E Jesus diz que aonde é que é gerado esse tipo de lixo? No coração. E é isso que contamina as pessoas, contamina tanto aquela pessoa
quanto as pessoas que estão ao seu redor. É um vírus terrível. A ira, a soberba, a maledicência, a fofoca, tudo isso são lixos gerados no coração do homem e que realmente transmite para toda a sociedade humana. O versículo 21 diz: do seu íntimo vem os maus pensamentos e tudo que as leva à imoralidade, ao roubo, ao crime e ao sexo. Então, queridos, Jesus disse que essas coisas, ele diz primeiro, os maus pensamentos. Os maus pensamentos não entram, mas saem de dentro do homem. Pensamentos malignos, pensamentos de ódio, pensamentos de vingança, pensamentos de destruição. É isso que sai de dentro do homem. E o texto diz que tudo isso leva à imoralidade, que é o pecado praticado pelo sexo, através do sexo, ao roubo, que é o pecado praticado através das finanças, e ao crime, que é o pecado praticado através da vida do seu próximo. Continuando, o lixo produzido pelo coração humano, a ira é um dos piores desses lixos. A ira é um dos piores lixos produzidos pelo coração humano e produz um estado emocional caracterizado pelo acúmulo de irritações, tais que leva o ser humano ao total descontrole emocional. Eu grifei o total, as irritações levam o ser humano ao total descontrole emocional. Eu não sei quantos de vocês estão aqui já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa encolerizada, raivosa. Um homem cheio de ira, ele é capaz de fazer coisas que ele não faria se estivesse no seu estado normal. O homem, quando ele está irado, ele agride, ele mata, ele ofende, ele distrata, ele leva um descontrole emocional muito grande quando a ira está sendo produzida no coração humano. É um descontrole total e emocional. Em seguida, a Bíblia fala de algumas pessoas que ficaram marcadas na Bíblia por causa da ira. Não temos tempo aqui de falar de todas elas. Eu selecionei 3. O primeiro deles, Caim. Caim, todo mundo sabe da história de Caim. Caim foi um dos filhos de Adão e Eva, depois que eles pecaram. Eles tiveram 2 filhos, um chamava Abel e o outro Caim. Qual foi a ira? Por que Caim ficou irado? Qual foi a causa da ira de Caim? O texto nos mostra que a ira foi provocada pela necessidade de aceitação. Quantas pessoas, eu e você conhecemos, que ficam irados porque eles querem ser aceitos aonde eles estão, e como muitas vezes eles não são aceitos, eles ficam irados, e eles começam a agredir as pessoas que não as aceitaram ou os aceitaram aquela pessoa. Então, a ira de Caim foi provocada pela necessidade de aceitação. Em Gênesis capítulo 4, versículo 5, está ali na tela, se os irmãos quiserem acompanhar. Todavia, não se agradou de Caim e da sua oferta. E por esse motivo, Caim ficou muito irado e o seu semblante assumiu uma expressão maligna. Você está entendendo? Qual foi a causa que Caim ficou irado? Porque Deus não se agradou da oferta dele, mas agradou da oferta do seu irmão. Nesse momento, essa questão da aceitação, porque Deus não aceitou, Caim ficou irado. E o texto diz que a sua ira começou a provocar nele uma desfiguração do seu rosto.
Eu não sei se vocês já tiveram esse desprazer de ver uma pessoa irada. O seu semblante fica todo desconfigurado. Os seus olhos ficam deslatados. A sua boca começa a entortar. Ou seja, a pessoa ela se transforma. Talvez é uma pessoa muito bonita, mas quando a pessoa está irada, ela fica totalmente transformada, transtornada. Por isso que a Bíblia diz que, lá em Provérbios, que o sorriso aformoseia o rosto, mas a ira, ela desfigura. Uma pessoa irada, por mais bonita que ela seja, ela fica diferente. O texto diz que ficou o semblante dele, ficou desfigurada, e ele assumiu uma expressão maligna. Eu coloquei essa tradução aqui para destacar isso. A pessoa, quando ela está irada, ela toma uma expressão maligna, ou seja, do mal, diabólica. Ok? Continuando. Versículo 6, do Gênesis 4. Deus disse-lhe, então, por que te iraste assim e ficaste com o rosto tão desfigurado? Irmãos, o rosto, as feições de Caim, chamou a atenção de Deus. Olha que interessante. Quando você estiver irado, tenha cuidado, porque você não vai só chamar a atenção das pessoas, mas você vai chamar a atenção de Deus. Deus vai ficar preocupado com você, porque Ele te criou para você viver com um semblante alegre, tenro, de carinho, de paz, e não desfigurado. Então a ira, querido, além de prejudicar o interior, também o exterior. Uma pessoa irada, ela é uma pessoa facilmente de ser identificada. Verso 7, olha o que Deus diz para Caim. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Então Deus está dizendo, Caim, eu não aceitei a sua oferta, porque você não procedeu bem. A culpa não é minha, a culpa é sua, Caim. Por que você está irado? Você não procedeu corretamente. Às vezes, querido, nós ficamos irados com os nossos irmãos, com as pessoas que estão próximas de nós, muitas vezes que é nós que estamos procedendo incorretamente, e a gente fica com raiva do outro. Às vezes nós somos os causadores daquela situação, e nós ficamos irados, porque nós queríamos que as pessoas aceitassem as nossas dificuldades, nossos erros. Então Deus diz para ele, se você tivesse oferecido a oferta da maneira certa, e essa questão da oferta, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Ofertar não é simplesmente trazer o dízimo ao gasofilácio. Ofertar não é questão de dinheiro. Muitas vezes as pessoas valorizam muito a prata e o ouro. Mas Deus, para Deus dinheiro não é importante. É importante como é que está você para trazer essa oferta até o altar. E Jesus, ele fala disso. Quando você for levar a sua oferta, e você lembrar que alguém fez alguma coisa contra você, vai primeiro, reconcilia com o teu irmão, e volta e entrega a oferta. Olha que coisa séria. Mas as pessoas têm uma ideia, não, eu estou dando meu dinheiro, eu não preciso me reconciliar com aquelas pessoas, porque eu estou dando a oferta, como se Deus fosse comprado com dinheiro. Deus não é comprado com dinheiro. Deus não é comprado com dinheiro. Então a oferta, querido, você está dando, você está colocando e dizendo que Deus, você coloca Deus como uma autoridade sobre a sua vida, e você oferece aquilo que Ele te deu. Então, Caim queria dar uma oferta de qualquer maneira para Deus. Abel deu das suas primícias.
Caim pegou alguma coisa lá e ofereceu. Então Deus não aceitou. Então, meus irmãos, isso aqui também é uma palavra para nós. Você que está oferecendo a sua oferta de qualquer maneira, achando que você vai comprar Deus, não vai. Não vai. E oferta não é só dinheiro. A primeira oferta é a nossa vida. Se eu não ofertar a minha vida como sacrifício vivo, que é agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, Deus não vai aceitar a nossa oferta. Então Deus falou para Caim: olha, você procedeu errado, então eu não aceitei. Entretanto, se assim não fizeres, se você não se reconciliar, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Deus, querido, foi tão complacente com Caim, que disse: olha, Caim, cuidado, abre mão dessa ira, tira essa ira do seu coração, porque o pecado está batendo na sua porta. O que é que a gente aprende aqui, irmãos? Que quando você está se irando contra o seu filho, contra a sua esposa, contra o seu irmão, o pecado está batendo na porta do seu coração. Deus avisou para Caim: olha, cuidado, é você que pode rejeitar isso. Ele está batendo na porta do seu coração, e cabe a você vencer estas coisas. Mas parece que Caim não ouviu. E aí, o que é que Caim faz? Nós conhecemos a história. Foi lá, convidou seu irmão para um passeio no campo, chegou lá e matou o seu irmão, escondeu, enterrou na terra. E aí, nada pode ficar longe dos olhos de Deus. Deus vai lá agora cobrar de Caim. O versículo 10 tem as consequências. O versículo 10 diz: exclamou o Senhor: o que fizeste? Houve da terra o sangue do teu irmão, clamando a mim. Deus diz para Caim: escuta, ouve, o sangue do teu irmão está clamando da terra. Queridos, muitas vezes, quando nós estamos irados, muitas vezes a gente não chega às vias de fato de matar o nosso irmão, como fez Caim com Abel, com uma pedrada, com um tiro, com uma facada, com uma paulada, mas nós matamos o nosso irmão no seu ânimo, nós matamos o nosso irmão deixando de estar na comunhão com ele, e Deus está ouvindo. Deus está dizendo: ouça, a terra está clamando por aquilo que você está fazendo. Você que está irado nessa noite, você que está com raiva de alguém nessa noite, em nome de Jesus, peça perdão ao Senhor, porque a terra está clamando o sangue daquela pessoa que você está irada contra ela. Verso 11: portanto, agora é mais amaldiçoado do que a terra. Uau! Quando Adão pecou, a terra se tornou amaldiçoada por causa do pecado de Adão. Agora a terra é mais amaldiçoada ainda por causa do pecado do filho de Adão, chamado Caim. E todas as vezes, querido, que a gente odeia alguém, que a gente mata alguém, que a gente fere alguém, nós tornamos essa terra amaldiçoada. E essa terra pode ser sua casa, e essa terra pode ser sua vida, e essa terra pode ser o seu lar. Todas as vezes que nós não amamos os nossos irmãos, nós ficamos com ódio do nosso irmão, nós estamos tornando a terra um lugar amaldiçoado. E é por isso que existe tantas coisas, tantas mortes, tantas tragédias, porque a terra está sendo amaldiçoada por causa do pecado, do lixo que está sendo produzido no coração das pessoas. Versículo 12: quando cultivares o solo, este não te fornecerá mais da sua força. Ou seja, a terra está ficando improdutiva, meus irmãos.
A terra está ficando improdutiva por causa do lixo que as pessoas estão produzindo. O norte do nosso país e um pouco do meio oeste do nosso país está pegando fogo. As nossas matas estão sendo destruídas. Os nossos animais estão sendo queimados vivos. Sabe por quê? Porque o homem cheio de lixo, por causa da riqueza, esse lixo chamado riqueza, eles estão acabando com as florestas para produzir grãos, para produzir criação de gado. O nosso Pantanal, um dos lugares mais bonitos da terra, está virando um deserto. A terra está ficando maldita por causa da concupiscência dos homens. Nós precisamos dar um basta nisso. Deus disse: quando cultivares este solo, não te fornecerá mais da sua força. E outra coisa, será fugitivo e errante pelo mundo. A pessoa que tem ira no coração, ela não tem paz. Hoje ela está aqui, amanhã ela não fica bem ali, ela vai para outro lugar, porque ela acha que mudando de lugar, mudando de espaço, vai tirar aquela ira, aquela raiva, aquela cólera que está dentro dela. Não vai. É preciso tratar no seu interior. Não importa onde você está, você precisa ser curado. E a cura para a ira, como a cura para outros lixos humanos que o homem produz. Há cura para isso. Continuando. Outra segunda pessoa que nós queremos destacar nessa noite é um homem chamado Balaão. Todo mundo conhece a história de Balaão. Se Caim ficou irado por causa da aceitação, Balaão ficou irado por causa da ganância. Quantas pessoas estão irados porque são gananciosos, queriam ter tudo para ele. E como não tem, fica irado. E como não tem, pega uma arma e vai lá e mata pessoas para tirar as coisas das pessoas. E como não tem, faz algo difícil para destruir a vida de outras pessoas. Assaltam a casa das pessoas. Balaão, ele era um profeta. Ele foi chamado para servir ao Senhor, mas por causa da ganância, Balaão virou um profeta de aluguel. Parece que Balaão está vivendo nos dias de hoje, porque o que tem de profeta alugado aí, profeta que usa o seu poder, o dom que Deus lhe deu para alugar. Essa semana nós fomos sacudidos por 3 notícias terríveis. Primeiro, um padre que estava desviando o dinheiro dos fiéis, da construção de uma igreja. Estava desviando. Chegou também a notícia de que uma pastora mandou matar seu marido por causa de ganância, por causa de dinheiro. O ódio, aquela mulher provocou o ódio não só dela, mas também dos seus filhos. Olha como é que a ira, o ódio está chegando, meus amados, no coração das pessoas. Uma mulher que se diz pastora, uma mulher pública, uma deputada, manda matar o seu marido, pedindo para os seus próprios filhos fazerem isso. E no final de semana, as imagens, um pastor sendo preso porque desviou a verba da saúde, meus irmãos, desse povo sofrido, esse povo brasileiro sofrido do Rio de Janeiro e de São Paulo e de todos os outros lugares desse país. Um homem que foi chamado para proteger, para defender os humildes, os pobres, estava tirando o dinheiro por causa da ganância. Por causa da ganância. As pessoas estão saindo, deixando a sua posição
vendendo-se por causa do dinheiro. E Balaão era um desses profetas de aluguel. E aí, alguém chamou ele para amaldiçoar o povo de Israel. E disse: olha, vou te dar muito ouro, muita prata, muito dinheiro para você amaldiçoar o povo de Israel. Primeiro ele não quis ir e tal, aí como aumentou a oferta, aí Deus falou para ele: olha, você vai, mas você não vai amaldiçoar o meu povo, você vai abençoar. Mas quando chega lá, ele começa a ver que havia a possibilidade de ele ganhar muito dinheiro. Então quando ele vai na estrada, o anjo aparece, ele está tão cego pela ira, pela ganância, que ele não vê o anjo do Senhor. E o texto diz aqui no versículo Números 22, 23. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão, desviou-se, portanto, da estrada em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Queridos, aquele homem ficou irado, porque a jumenta viu o anjo do Senhor e quis se desviar, mas ele estava tão cego pela ganância, que ele se irou contra o seu próprio animal. Tem pessoas que estão tão cegos pela ganância, que se ira contra um filho, contra a esposa. Quantos filhos matando os pais por causa de herança? Quantos irmãos matando outros irmãos por causa de herança? A ganância. O texto diz que aquela jumenta estava tentando tirar Balaão daquele caminho terrível, mas ele espancou ela, porque ela precisava estar na estrada, na jornada que ele ia, na estrada da ganância. Números 22, 25 diz: a jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, veja essa palavra destacada, eu destaquei a palavra aí em verde. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Irmãos, quando uma pessoa está irada, ele não tem reflexão, ele não se reflete, quer é fazer o que está ali no coração. Então, Abraão novamente, agora porque o seu pé foi apertado no muro, tornou a bater na jumenta. Número 22, 27. Assim que a jumenta avistou pela terceira vez o anjo do Senhor, ela prostou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Ou seja, a jumenta disse: não tem jeito, eu vou ter que abaixar aqui, porque agora eu não vou mais a lugar nenhum, porque o anjo do Senhor está ali, me impedindo. Eu quero que meu Senhor não vá. Mas o texto diz que Balaão ficou muito irado. Veja só, no primeiro ele estava irado, bateu na jumenta. Na segunda, ele ficou sem refletir, bateu na jumenta. E por agora ele ficou muito irado e começou a espancar. Agora ele não só estava batendo na jumenta, ele estava espancando a sua jumenta. Ou seja, com o quê? Com o cajado. O texto diz que ele ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta a golpes de cajado. Ou seja, o chicote já não estava mais funcionando. Ele pegou o seu cajado e começou a bater, machucar aquela jumenta. Queridos, olha onde que a ira leva. E muitas vezes leva a homens que se dizem homens de Deus. Leva a mulheres que se dizem mulheres de Deus. Que no domingo está na igreja, vem o Senhor minha vida oferecer, e que durante a semana está lá, irada contra o seu filho, contra o seu esposo, contra as pessoas. O anjo do Senhor está aparecendo, dizendo: não vai por esse caminho é um caminho de morte. Mas as pessoas querem porque querem, movida pela ganância. A terceira pessoa que nós trouxemos para ilustrar a nossa palavra dessa noite é Saul. Saul, todo mundo conhece, era o primeiro rei de Israel. E um homem que a princípio foi muito usado por Deus,
ele ganhou muitas guerras. A sua história está lá em Samuel, 1 Samuel, está lá toda a sua história. Mas eu separei só um texto. Ele teve tantos momentos de ira, mas eu separei esse texto aqui que está em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 9 e 10. O texto diz assim: ora, um espírito maligno, mandado segundo a vontade do Senhor, dominou Saul, quando ele estava assentado em sua casa e segurava firme a sua lança à mão, enquanto ouvia Davi que dedilhava a sua harpa. Davi, quando Saul começou a entrar pelo caminho do pecado, da ira, Deus mandou Samuel ungir Davi, rei de Israel. E Davi foi morar lá com Saul. O texto diz que um espírito maligno tinha entrado na vida de Saul. E então, Davi ia lá, tocava aqueles hinos maravilhosos, aquelas poesias maravilhosas dos salmos que a gente conhece. E o coração de Saul ficava calmo. Mas naquele dia, ele estava tão revoltado, porque ele sabia que Davi ia tomar o lugar dele. Então, pelos ciúmes, a ira provocada pelos ciúmes em Saul, levou ele mesmo na hora que Davi estava dedilhando, cantando um hino de louvor a Deus maravilhoso, ele estava com a sua lança já pronto para assassinar aquele rapaz que estava ali simplesmente fazendo a obra de Deus, porque para acalmar o coração dele. E o texto do verso 10 diz: e num dado momento, Saul procurou encravá-lo na parede com a sua lança. O homem estava tão irado, irmãos, que ele tentou pegar Davi, que era ainda um homem franzino, e levar e espetar lá na parede e deixar espetado pela lança, como se espeta um inseto. Olha como é que a ira ela é terrível. Mas Davi se desviou-se e a lança ficou encravada na parede. E Davi conseguiu sair correndo, fugiu de Saul naquela mesma noite. Quarto lugar, a ira leva o ser humano à tolice e à discórdia. Provérbios 29:11 diz: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Aqui onde está a cura para o ódio, para a ira. O tolo, ele faz questão de expressar a sua raiva. Porque não tem como, irmãos, de algum momento da nossa vida, a gente ficar irado. A Bíblia diz que nós podemos até irar, mas não podemos pecar. Não podemos deixar que a ira só se ponha sobre a nossa ira. Porque a ira, ela vem por causa da adrenalina que está no nosso corpo, que é produzida no nosso corpo. Mas você tem que ter a visão de Deus, o coração de Deus, para que quando essa ira venha, não faça você se tornar uma pessoa pecadora, possessiva e assassina. O texto diz que só o tolo não consegue controlar a sua raiva. E ele faz questão de mostrar. Nós precisamos do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa controlar a raiva, a ira do nosso coração. Versículo 22 de Provérbios diz ainda: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdia. Você já conviveu com uma pessoa com gênio mau? Não sei se vocês já tiveram esse desprazer, mas uma pessoa que tem um gênio terrível, ela é difícil de conviver com ela. Ela não se dá bem com ninguém. Ela não consegue se relacionar, porque ela se acha que ela é o centro das atenções. Então, Salomão, que escreveu os provérbios, diz: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdia. Não tem como haver harmonia com uma pessoa
cheia com gênio mau, com a natureza irada. Não tem como haver comunhão. 2, a insensatez e a crueldade é provocada também pela ira. Provérbios 27:3 diz: a pedra é pesada e a areia é espessa, porém a ira do insensato é mais pesada do que ambas. Uau! Alguém já pegou uma pedra pesada? E um saco de areia. Você pode colocar um saco de areia contra a luz, você não vai ver a luz. Mas a ira é mais pesada do que a pedra. Ela é mais espessa do que a areia. Irmãos, olhe como que isso é terrível. A insensatez e a crueldade, ela é pesada, ela é intransparente. Ela pesa mais do que esses elementos. E 4, o furor é cruel e a ira é impetuosa. Mas quem poderá enfrentar a crueldade? Então, a ira, ela leva muitas vezes as pessoas a fazerem algo que ele não faria se tivesse tranquilo. Mas a crueldade é uma pessoa cruel, é uma pessoa que já está dominada pela ira e que realmente leva a fazer crueldade. Matar, esquartejar, cortar as pessoas em pedacinho, botar numa mala e levar para jogar no lixo. A ira, a história está aí cheia de pessoas que cortaram pessoas a pedacinho e levaram numa mala para jogar no lixo. Isso já é a ira transformada em crueldade. Conclusão. Qual é a cura para a ira? Como nós podemos ficar libertos desse lixo chamado ira? Paulo, escrevendo aos Efésios, nos dá algumas orientações. Primeira coisa, irai-vos e não pequeis. Todas as vezes que você se irá, você não está isento de irar. Mas a diferença entre quando as pessoas deixam esse lixo ser produzido no seu coração, é quando você peca. Essa ira leva você a fazer algo contra as pessoas que você está irado com ela. Então, ireis, mas não pequeis. Outra coisa, você não pode deixar que a ira passe o dia todo do seu coração e deixe o sol se pôr sobre ela. Você irou agora, mas imediatamente você tem que corrigir, buscar orientação, buscar cura, porque naquele mesmo dia você precisa ser liberto desta ira, para que ela não se torne uma cólera, não se vire uma raiva na sua vida. Então, imediatamente, você irou, você pede perdão a Deus, você conserta com a pessoa que você irou, e aí o diabo não vai te deixar te levar para você produzir esse lixo no seu coração. Versículo 31 de Efésios ainda. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Irmãos, a ira, ela é provocada pela amargura. A amargura provoca a ira. Quando alguém faz alguma coisa e você se sente amargurado, você fica irado. A ira leva à cólera. A cólera é a ira sendo transportada para o extremo. E aí a pessoa irada, ela grita, ela faz escândalo. Quem já viu uma pessoa irada fazendo tanto escândalo?
né? A ira, ela leva à cólera. A cólera leva à gritaria. E a gritaria leva à blasfêmia. Muitas vezes um crente, quando ele está irado, xinga palavrão. Ele amaldiçoa até Deus. Eu já vi pessoas que se dizem crentes, quando estão iradas, blasfemar, que esse Deus não existe, porque se Deus existe, já tinha matado aquela outra pessoa. Eu vi muito isso na minha vida. Então, toda a blasfêmia e toda a malícia sejam arrancada, tirada. E só o Espírito Santo é que pode fazer isso na vida da gente, querido. Quando a gente deixa Deus nos curar. Você não poderá se curar. Às vezes as pessoas acham que pode curar desse lixo, mas só Deus pode curar as pessoas. Tiago escreve uma coisa muito interessante. Tiago 1,19, ele diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa é a receita para não ficar irado. Longanimidade. Você suportar muitas vezes a pessoa te falar, te distratar, te maltratar, te falar coisas, mas você prolonga, enche a boca de água, sai daquele lugar. É a única maneira de você não deixar que a ira contamine o seu coração. Seja tardio para falar, porque se você engolir água, você vai falar, você não vai soltar aquilo que está dentro do seu coração, você não vai falar e ofender as pessoas. Tardio para se irar. Jesus disse: olha, se alguém te bater uma face, vira a outra. Se alguém te tomar a roupa, a túnica, dá o vestido, dá também a túnica. Ou seja, é caminhar uma milha com aquela pessoa, porque muitas vezes vale a pena. Vale a pena. Há uma história muito interessante, que 2 amigos estavam viajando, e a viagem muito longa, eles se desentenderam. E aí, ele bateu do seu amigo. E aquele amigo escreveu na areia, perto das ondas do mar: hoje, o meu melhor amigo me bateu. E eles foram caminhando. Chegando lá, aquele amigo foi atravessar o rio. Ele começou a afogar-se. Então, aquele que tinha apanhado foi lá e salvou o seu amigo. E então, ele escreveu lá na pedra: hoje, o meu amigo, que eu tinha batido nele, me salvou. E aí perguntou: por que você escreveu aquilo lá na areia e agora você escreveu aqui na pedra? Ele falou: porque aquilo que você me fez de ruim, eu quero esquecer. Mas aquilo que você fez de bom para mim, eu quero escrever na rocha. A maneira de você lidar com a ira, irmãos, é você esquecer o que as pessoas fizeram com você. Ah, pastor, mas como esquecer? Esquecer não significa que você não vai lembrar. Esquecer, sabe o que é? É você não sentir dor quando você lembrar daquilo que fizeram com você. Esse é o esquecimento. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então Deus nunca vai agir a seu favor. Deus nunca vai usar a justiça dele se você quiser fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixa Deus. O texto diz lá em Efésios que a ira pertence, a vingança pertence a Deus. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos vinga. E a Bíblia diz que quando nós entregamos a Deus as nossas lutas, as nossas iras, Deus vai em nosso favor. Deixa Deus agir, porque Ele sabe como agir. E quando Deus age, ai de quem seja justiçado por Deus. Aplicação para a nossa vida. Algumas perguntas. Como é que você hoje, você que está me vendo por esta
live, e você que está aqui nesta noite, como é que está seu coração hoje? Seu coração está produzindo esse lixo chamado ira? Esse sentimento está te envenenando hoje? Talvez você veio para a igreja, talvez você hoje teve um momento de muita ira no seu coração. O Espírito Santo está te convidando hoje para você tirar esse peso do seu coração, tirar esse lixo do seu coração. A palavra final desta noite é: entregue toda a ira, cólera, frustrações, rancor a Deus, através de Jesus Cristo, pois Ele vai dar a paz que excede o entendimento no seu coração. Amém, queridos? Que Deus possa, através do Espírito Santo, estar trabalhando agora no seu interior, te libertando desse lixo, fazendo esta limpeza emocional, espiritual, física, no seu coração, para que você possa ser liberto, para que você possa ser livre. Meu irmão, minha irmã, não deixe que a ira, o ódio que você tem pelas pessoas, te mate. A pessoa pela qual você está sentindo raiva, não vale a pena. Não vale a pena você gastar todas as suas energias para ficar com ódio dessa pessoa. Perdoe. Perdoe. Esta é a única maneira de você ser curado. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Amém? Irmãos, temos um pedido de oração. A irmã Sara pede oração pela sua vida e pede para Deus estabelecer sua saúde. Ela está se sentindo muito fraca. A irmã Sara é a irmã da nossa igreja, né? Ela está pedindo que nós oremos pela vida dela. Vamos estar orando, não só pela vida da irmã Sara, mas pela vida de tantas pessoas que estão enfermas. Você que está me vendo aqui por essa live, que está enfermo nesse momento, eu quero orar ministrando cura para a sua vida. Vamos colocar em pé, nós que estamos aqui, e vamos orar. Depois dessa oração, nós estaremos devolvendo a palavra para a equipe de louvor, que vai estar entoando mais os hinos, e depois estará sendo encerrado este culto. Pai amado, nessa noite, nós estamos diante desse grande desafio. Ó Deus, sabemos que esse sentimento horrível, maligno, carnal, que muitas vezes invade o coração de uma pessoa e produz esse lixo chamado ira, que leva as pessoas a matarem, a ficarem odiando seus entes queridos, que leva um esposo a odiar a sua esposa, que leva a esposa a odiar o seu marido, que leva um filho a odiar o seu pai, a sua mãe. Ó Deus, nesta hora, Pai, nós pedimos em nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa possa estar abrindo o seu coração, para deixar o Espírito Santo fazer esta cura, fazer esta limpeza, tirar toda a ira, toda a cólera, toda a blasfêmia, toda a gritaria, todo o ódio, todo o rancor. Ó Deus, agora, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, que o Senhor faça isso, meu Deus. Ó Deus, cura pessoas agora, liberta, Senhor, pessoas agora, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, não deixe que essas pessoas essa noite vá dormir com esse sentimento ruim no seu coração. Ó Deus, libera, ó Deus, perdão para essas pessoas, ó Pai. Pai, eu quero colocar, a Deus, a vida da irmã Sara nas tuas mãos, que está enferma. Ó Deus, que o Senhor cure a tua serva. Ó Deus, fortalece, ó Deus, porque ela está se sentindo fraca. Ó Deus, fortalece o seu coração, fortalece os seus ossos, fortalece os seus nervos, ó Pai, para que ela possa, ó Deus, estar, ó Deus, caminhando na tua presença, para que ela tenha, ó Deus, o prazer de estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. Ó Deus, liberta, ó Deus, aquelas pessoas que estão acamadas nos hospitais, ó Deus, por causa desse Covid-19, ó Deus, liberta, ó Deus, o nosso país, ó Deus, desse vírus terrível. Mas também nós te pedimos, Senhor,
que o Senhor também liberte, ó Deus, as pessoas que nesse momento estão pegando, ó Deus, uma faca, uma arma, ó Deus, para tirar a vida do seu semelhante. Ó Deus, que esse vírus maligno, ó Pai, saia do coração das pessoas. Traz paz, ó Deus, para as famílias. Traz paz, ó Deus, para as residências. Traz paz, ó Deus, para o nosso país. Que haja, ó Deus, paz, ó Deus, do nosso estado, na nossa cidade, na nossa comunidade. Ó Deus, no meio dos políticos, ó Deus, no meio, ó Deus, de todos aqueles que têm o poder, que estão revestidos de autoridade. Tira toda a ira, ó Deus, que tem acabado esse país, ó Deus, que tem levado pessoas a pecarem, a se tornarem pessoas malignas, pessoas maldosas, pessoas iradas, ó Deus, porque são inflamados pelas redes sociais. Meu Deus, traz libertação, traz cura, meu Deus, através dessa rede social que está ouvindo a minha voz nesse momento. Ó Deus, usa esse instrumento para levar cura e libertação da ira que tem acabado este país. Ó Deus, da segregação racial, do ódio, ó Deus, pelas pessoas, pelas minorias. Ó Deus, liberta essa nação, que essa nação seja liberta da ira, da cólera, das coisas ruins que tem gerado no coração das pessoas. Pai, nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos ouça nosso clamor e a nossa oração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E o povo de Deus, que a palavra, baseado na palavra, que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, diga amém, que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos cantar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Muitas das vezes nós nos sentimos irados, deixamos ser levados pela ira por causa da impaciência. E muitas das vezes por não confiar que o Senhor pode agir na nossa vida, naquilo que precisamos. O Senhor Jesus, Ele já nos alertava em não andarmos ansiosos, não nos preocuparmos, porque havíamos de comer ou beber ou vestir, né? E nos orientou a olhar para os pastos, nos lírios do campo, que hoje se vestem com tanta formosura, tanta fineza, e amanhã é cortada e lançada no fogo. E os pássaros que não plantam, não cegam, não colhem e não falta alimento. Quanto mais nós, eu, você, homens de pequena fé, o Senhor nos daria muito mais. Creamos no Senhor, temos confiança no Senhor, que Ele vai agir.
semana seja uma semana cada vez mais frutífera, seja uma semana onde cada um de nós aproveitemos mais, para nos achegarmos mais ao Senhor,